Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Ao meu lado, Genaro Baroni Borges. Eu estou sentindo um cheiro aqui de cachimbo, não sei o que é. Estou chegando o Alexandre Gadré aqui. O Alexandre também veio, um incêndio aqui. Tudo bem, Genaro? Tudo bem, tudo bem. É o meu cachimbo. Puxa vida, tio. Que é uma parte importante da minha personalidade. Que é um cachimbo da paz. Não é de guerra. Sem esse cachimbo, ele não é mais Genaro. Não sou outra coisa. É um prazer estar aqui, Genaro. Luiz Coronel. Goleou o Grêmio ontem, Luiz Coronel, por 0-0. Goleamos o Grêmio, né? O Grêmio ontem foi um seresteiro cantando todas as suas melodias e a moça não veio à janela. Né? E vou te dizer, o Inter, olha, o treinador do Inter, que até teve comigo aqui um dia, participou da Rádio Grenal, depois batemos um papo, ele fez muito certo, ele entendeu que o time do Inter é extremamente inferior ao time do Grêmio e jogou defensivamente, é um direito que lhe cabe. Agora não cabe é o Renato fazer a crítica da maneira como fez, uma falta de ética com o colega, muito mais que com o clube, com o Internacional, depois com o time Internacional. Depois o Inter ter aplaudido. Cabe a qualquer um de nós dizer que o Inter jogou como um time de segunda, até acho que jogou, mas não pode o treinador do Grêmio dizer. Não pode ninguém dizer isso. Porque o que ele queria é que o Inter saísse, ele ia tocar um saco no Inter, ia ser outro 5-0 se ele sai para jogar, pode ter certeza disso. Como? Se o Inter sai para jogar? Claro. Sim. Presidente do Sescom, nosso querido amigo Célio Lewandowski, o Jalvo Orossons e outros aqui. O senhor é primo do Lewandowski, nós temos aqui um irmão do Gilmar Mendes. Boa tarde. Parentesco, eu sou mais próximo. É verdade. Claro, mais próximo do Supremo que ele. Claro. Parabéns, presidente, pela eleição. A posse dia 14 de julho, às 19h30. Muito obrigado, Paulo. Lá estaremos. Dizer que na Sojipa, posso. Isso, sou primo, sim, do jogador, né? Do Bayer. Do Bayer, né? Do Bayer. É o que tem me dado muitas alegrias aí, tem levado o nome da família. Nem tanto. Sou colorado, não sou muito praticante, mas eu sou um colorado. Camiseta vermelha do Bayer, né? É, exatamente. Gostou do resultado, então? Eu acho que foi justo, né? Porque foi uma premiou o trabalho, eu acho que aí é que tá. Eu acho que o nosso treinador, eu acho que ele soube lidar com as suas limitações. Talvez só nos pênaltis. Bom, mas as limitações do time, né? Mas aí a gente tem que proteger quem está em menor número, né? Eu acho que é importante. Então, assim, saber lidar com isso, eu acho que é importante. Se achar que é justo, eu fico... Quais são, vamos usar um termo da expressão, a bandeira de lutas do Sescom para sua gestão 2018, Bom, 2022, são... 4 anos. São 4 anos, né? 4 anos, intensos 4 anos. Não. Mas pior que com direito à reeleição ou sem? Não, a gente tem trabalhado, Paulo, o Diogo Chamum, que foi o... Não, mas tem direito à reeleição? Tem direito, mas nós Pode ser 8 anos. Pode ser 8 anos, mas nós temos trabalhado com a renovação, acho que essa é a bandeira maior. Porque nós estamos lidando aí agora com a escassez, com uma dificuldade, com a mudança da legislação trabalhista e o fim do imposto sindical obrigatório. Então, a gente está se reinventando enquanto entidade e trabalhou muito na outra gestão para mostrar para a sociedade o valor e a importância da nossa entidade. E agora, o sindicato vai valer muito mais pelo que proporciona aos seus associados que qualquer outra coisa. Né? Hoje tem que prestar serviço ao associado. Hoje a gente tem que entregar mais. Como tem feito o Senge aí, que a gente admira, nosso parceiro aqui, mas o Senge tem feito um trabalho belíssimo nesse sentido. Inclusive, o presidente do Sindicato Médico esteve lá, né, olhando o que o Senge faz e está adotando no Cimeros. O Senge é uma referência enquanto entidade, né, e trabalhou bastante forte nessa questão de atender o associado. Em relação à mudança da legislação, os sindicatos ganharam uma importância na negociação coletiva. Esse é o nosso primeiro desafio. Por quê? Porque a gente vai ter aí um poder maior em termos de negociação e uma responsabilidade maior ainda de poder atender aí os anseios dos representados e fazer essa discussão com o sindicato laboral.
Aliás, o SESCOM é Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis. Aliás, é Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. Não tem como reduzir esse nome, presidente? Olha, é a base... Se não é nome, é um tratado. Né? É um tratado. A gente acaba... Também, eu posso simplificar para ti, Sindicato das Empresas de Serviços. Na sua essência, esse é o nosso... Poderia fazer sindicato. Isso, né? Porque não tem sentido. Essa é uma... Parece até a Constituição do Brasil. Mas que espécie? Quais os serviços? Serviços, os advogados, as empresas de advogados são nossas representadas, serviços de assessoramento em geral, serviços que é... Prestação de serviço em geral? Em geral, se não tiver um sindicato próprio, é representado pelo SESCOM. Se dos 12 mil sindicatos, algum escapa? Algum escapa, mas a gente tenta fazer algo diferente. Por exemplo, na última, a gente trabalhou muito a questão da gestão pública eficaz, então a gente acaba não se limitando só a atender ao nosso associado, ao nosso representado. A gente procura também defender bandeiras da sociedade. A gente dá um exemplo da correção da tabela, que nós estamos aí, afeta não só aos empresários contábeis, e até talvez nós afete a menos do que aos trabalhadores em geral, que estão aí com 90% aí de defasagem na sua tabela e pagando imposto indevidamente. Aqui é a ala do Ministério Público, meu caro Eduardo Lima Veiga, nosso eterno procurador-geral. Muito boa tarde. Eu vou começar dizendo uma coisa que tem me incomodado bastante, sabe? Eu vou a todos os jogos do Grêmio. É muito raro que eu não vá a um jogo do Grêmio. Eu estava comentando aqui com os amigos da bancada antes, eu tenho ficado profundamente incomodado com a postura da torcida da geral do Grêmio durante quando se toca o hino nacional. Eu sou de um tempo em que a gente tinha respeito pelos símbolos nacionais, a gente ficava em pé quando tocava o hino, nada demais. Mas a torcida geral do Grêmio, que fica fazendo malaúza, fazendo cânticos durante todo o hino nacional, eu acho que está na hora dos responsáveis, porque se toque o hino, tomar uma providência. Acho que a CBF devia multar os clubes onde isso acontece para que isso pare. Porque se toma a decisão de que aquilo deve haver um momento de civismo no começo dos jogos, deve-se também exigir que haja respeito a esse momento de civismo. Ou então não se toque o hino. Mas se se toma a decisão que o hino deve ser tocado, ele merece ter o respeito como um símbolo nacional que é. Eu tenho ficado profundamente desgastado, me faz mal assistir aquele espetáculo da torcida gritando durante o hino nacional. Lênio Streck, nosso procurador de justiça, que a gente brinca aí, é o cara mais afeto ao Gilmar Mendes no país, o cara que o Gilmar Mendes mais cita em todos os seus votos, e com justiça. A parte da com justiça está correta. Não, com justiça contigo, verdade, né? Sim, claro. Sim, pô, ele faz merecidamente. Isso, ele faz isso em reconhecimento do trabalho que tu tens. Não significa que concorde com isso, né? Claro, óbvio. Sim, provavelmente não vai concordar. Provavelmente, algumas coisas concordam, outras não. Provavelmente não concordo. O cachimbo do Genaro eu apoio total, porque eu sou charuteiro, né? Então, entendo a importância do cachimbo. E os charutos são um direito fundamental. Sim, faz parte. Não acha? Faz parte, está no artigo 5º. Tem uma parte no artigo 5º ali, em que diz assim, os cachimbos, charutos e similares. Similares. Essas O Popó era casado com o Popó era casado com a mulher mais vilã do mundo, né? Porque ela seduzia, como era o nome dele? Olívia Palita. Ela seduzia o Brutus, né? E depois gritava. Recebemos. Exatamente. Pereira, nosso presidente do Sistema Farsul e do Sebrae também. Prazer tê-lo aqui, Gideão, engrossando os bagienses. Aqui, por enquanto, está 3 para Cachoeira, 2 para Bagé, 1 para Uruguaiana e 1 Porto Alegre. Que Cachoeira está ganhando de 3-2 aqui. Não é estranho Cachoeira, porque segundo a ótica do Paulo Sérgio Pinto, Bagé faz parte da Grande Cachoeira. Faz parte da Grande Cachoeira. Eu tenho a impressão que ele deve estar falando isso aí era pelos anos de 1520, por aí, né? Depois disso é muito arrojo. Bagé é a única cidade do mundo que pode dizer que proclamou um estado independente do Brasil, né? Foi Seival, que é Bagé, né? Lá foi 1800
1836, Antônio Souza Neto proclama a República Rio-Grandense. É muita petulância. É pouco. Entendeu? Faz parte da nossa cultura. Prazer estar entre nós. Um assunto que se bate a questão do Fundo Rural. Como é que está esse assunto no momento? Paulo Sérgio Pinto, realmente trouxesses aqui um assunto extremamente delicado para a classe rural brasileira. Assunto esse que ficou efetivamente bastante mal resolvido, porque nos criaram um endividamento da noite para o dia em todo o setor do agronegócio brasileiro e justamente em cima, acho que do único setor brasileiro que hoje, da economia brasileira, que está dando certo. Que também já começa a mostrar alguns sinais de exaustão se nós não mudarmos o país como um todo. Isso é uma realidade. Superávites seguidos na balança comercial brasileira. Hoje, o povo brasileiro não sabe o que é faltar qualquer produto, porque se basta irmos a qualquer supermercado nosso e nós estamos lá com as gôndolas super abarrotadas, ainda exportamos para mais de 170 países no mundo, estamos presentes nas mesas e como solução, não só presente como futuro, porque o mundo nos olha, principalmente o mundo asiático, que continua com esses crescimentos fantásticos de 7 a 10% ao ano, leia-se China, Índia, Indonésia, seja o que for, que contam com o crescimento do agronegócio brasileiro, mas de repente, com tudo isso, parece ainda que a nação brasileira não nos entende ou não quer entender, nós não sabemos bem. Esse assunto do Fundo Rural foi muito mal resolvido, criou uma dívida bilionária ao setor. Nós apenas trabalhamos, nós, Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, juntamente com a nossa Confederação Nacional da Agricultura, a CNA em Brasília, trabalhamos no sentido de mitigar os efeitos. Vamos ter uma votação no STF agora, creio que depois da manhã, hoje é 14, amanhã, dia 16 ou 17, né, na tentativa de ver se vão modular os efeitos da decisão. Eu sou veterinário. Eu sou veterinário em termos de jurídico, já que tem a maioria advogada aqui nesta mesa. Vocês me corrigem. Eu tenho o direito de errar em termos jurídicos, não em termos veterinários. Vão tentar uma modulação dos efeitos. Achamos difícil que isso possa ocorrer. Achamos difícil pelo estado de coisas que está a nação brasileira. E, além do mais, assim como teve expressivo número de produtores que não pagaram o Fundo Rural, porque a Justiça assim vinha determinando. Uma decisão do Supremo. Decisões. Dando pela inconstitucionalidade da contribuição. 11-0. Por 2 vezes. Tanto pela inconstitucionalidade, depois numa reviravolta, o próprio Supremo, aí por escassa maioria, o próprio Supremo declara a constitucionalidade. Então, por isso que a questão que está falando mudou dos 11-0 para o 6-5. Mudou a composição do Supremo. A composição de hoje. Quem foi que mudou? Quem foram os personagens? Bom, o voto decisivo foi do Alexandre Moraes. Acho que na cabeça, o presidente. Não, foi do Alexandre Moraes. O voto decisivo estava empatado lá. E quem foi que desenterrou esse assunto no Supremo? Foi o governo federal, né? O governo federal entrou juntamente. Tem um argumento aí, né? Para solicitar realmente que a coisa estava nesse sentido, com essa grande dificuldade. O governo federal interviu, o ministro Henrique Meirelles, na época, e no sentido de verificar e buscar dinheiro para o caixa do governo. Por quê? Nós tínhamos alguns bilhões de reais em depósitos judiciais. Isso. Alguns bilhões de reais em depósitos judiciais e outros tantos bilhões de reais que não foram recolhidos durante esses 5, 6, 7 anos. Mas o grande problema aí do Supremo, aí vem aquela questão que quando agrada, que não agrada. É a questão de torcida, né? O Supremo é um Supremo que é extremamente consequencialista quando interessa e quando não interessa. Nesse caso específico deles, é um assunto que no direito a gente chama de prospective overruling. O prospective overruling, que na verdade tinha que ser aplicado, só não vai ser aplicado se houver um drible da vaca, o fator Mazurkiewicz, né? Bola para um lado, Pelé do outro, que é o drible da vaca no direito.
que o Supremo costuma fazer seguidamente esse drible da vaca. O prospective overruling aí é exatamente a questão de que quando eu mudo uma decisão, quando eu assento uma nova decisão, eu não posso prejudicar as pessoas que tinham pelo menos até aquele momento, uma expectativa de contar e com aquele direito. Se eu fizer isso, eu estou fazendo uma análise para o passado que é vedada pelo próprio direito. Entende? Agora, eu não conheço exatamente qual é o nível, em que termos de defesa foi feito isso. Porque aí não teve nenhum fato novo. O pedido de modulação foi feito em termos de embargos ou foi feito diretamente? Eu não conheço. O que não teve fato nenhum novo, a não ser a pressão de Henrique Meirelles. Seria esse o fato novo. Pela sistemática que se conhece, julgamento de qualquer tribunal, né? Que seria razoável que se modulasse. Seria absolutamente razoável que se modulasse. Quer dizer, vale daqui para frente. Não pode fazer uma retrospectiva, voltar ao passado e provocar esse individualismo. É a mesma coisa dos réus deputados, porque é esse pau que bate em Chico, bate em Francisco. Exatamente. Se eu sou deputado e estou respondendo um processo no Supremo, o simples fato de que esse fato que eu respondia não faz parte do meu mandato, eu não posso ser mandado de volta. Exatamente. Eu tenho que ficar até o final, até porque tempus regis actum. Né? Hoje eu estou terrível. Um processo é uno. Você não pode cortá-lo no meio. Prospective overruling, de novo. Exatamente. Modulação necessária. Agora, nem sempre o que tecnicamente se põe é que o Supremo vai decidir. Por quê? Porque às vezes uma análise econômica em face daquilo que vai representar para o país, quantos caraminguás tem que recolher e se você não cobrar, quanto vai faltar, é capaz deles não fazerem. Embora eu acho que até façam. A decisão está tomada. Sou otimista. A decisão está tomada. Eu sou otimista. A modulação dos efeitos? Eu tenho esperança que faça, porque eu acho que vão fazer. Qual é a dificuldade? Isso é absolutamente razoável. Qual é a dificuldade? Só se tiver uma formalidade que atrapalhe vocês. Exatamente. Aí o problema é processual. Processual, que aí eu não sei. Independente do problema processual que vocês entendem, nós não entendemos. Eu não entendo isso aí. Não estou autorizado nem abalizado para discutir nesse nível que vocês, evidentemente, desembargadores, de bons advogados que estão aqui nessa mesa, podem discutir isso aí. Não é o nosso caso. Agora, modular esse efeito da decisão significaria dizer assim, bom, pessoal, vocês não devem aqui e pagam daqui para frente. Sim, essa é a modulação. Seria isso. Mas e os bilhões de reais que o governo já pegou que estavam depositados em depósito? Por isso que não vai acontecer isso. Não vai devolver. Sim, é por isso que... Como devolve? Esse foi o problema que está criado. Não vai acontecer isso. Agora, se modulado, tem que devolver. Se modulado, tem que devolver. Evidentemente. Então, o governo... Vamos supor, vou estabelecer, porque são números bilionários no país inteiro. Olha que o agronegócio brasileiro é uma coisa monstruosamente grande. Nós somos a segunda, a terceira maior agricultura do mundo. E são bilhões de reais. Onde nós temos 2,3% da produção nacional de grãos, carnes, tudo que o Brasil produz no agronegócio é recolhido aos cofres federais, significa que nós tínhamos bilhões de reais depositados em depósito judicial por aqueles produtores que acharam que tinham que pagar e pagaram. Fizeram depósito judicial devido e aqueles que não pagaram, que se estrivaram em liminares dados pela própria justiça. Os que pagaram têm direito à repetição. Bom, seja lá o que for. Não, Heleno. Agora vê a situação que está criada. Se o governo chega lá naquele momento e diz, se o STF dissesse naquele momento, isto não é devido, pague-se daqui para frente, esses bilhões de reais que estavam em depósitos judiciais voltavam imediatamente ao domínio. O governo federal não teria presidente do SESCOM. Só que pegou. Presidente Lewandowski, do SESCOM. Por mais que a gente trate aqui de questões técnicas, eu fico pensando naquele senhor lá que vende o leite lá, que vendeu um leite a um preço muitas vezes baixo e agora tem que enfrentar essa conta. Porque aqueles que têm um pouco mais de estrutura foram os que fizeram o depósito. A gente sabe, é sabido isso, né? Mas isso afeta efetivamente o pequeno. Ela ficou uma conta extremamente difícil. Só que, ao termos a conta, nós evidentemente que não ficamos parados. Nós, Federação da Agricultura, achamos uma maneira e um caminho de mitigar o tamanho e a fórmula para ser paga esta conta. E o que fizemos? Trabalhamos junto com a nossa Confederação Nacional, a CNA,
numa ideia, junto com a Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Nilson Leitão, que era presidente, e mais a deputada Tereza Cristina, que era vice-presidente, que é a atual presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária do Congresso Nacional, no sentido de mitigar essa decisão. O que foi feito para mitigar ao produtor rural? Evidentemente que essa dívida bilionária nós não temos esse dinheiro para pagar. E ficou um problema também muito sério, não só para os produtores rurais, senão também para as indústrias. Porque a indústria, frente ao produtor rural, tinha a figura do substituto tributário. Reter, porque né? quem paga sou eu, mas quem recolhe não. E teve muita gente que não pagou, a indústria não recolheu, e hoje também a indústria, neste caso, ficou com uma dívida bilionária. Até de difícil, eu diria assim, difícil até a sobrevivência de determinadas indústrias. Mas o que nós fizemos? Foi mitigar os efeitos dessa decisão para torná-la palpável. Então fizemos uma composição, o Congresso Nacional votou, o presidente Temer vetou alguns artigos que depois o Congresso Nacional e também ajudados pelo governo derrubaram os vetos do presidente, mais ou menos no sentido, eu vou pagar daqui para frente com um fundo rural de 2,3%, que era o mesmo fundo rural que eu tinha no passado, só que nós conseguimos uma redução de 2,3% para 1,5%, e significa que essa diferença de 0,8% é que eu vou pagar nos próximos 176 meses. Então foi a maneira que nós achamos, quer dizer, não vai estirar a fórceps do produtor, porque a produção nacional parava. Não, pelo menos ficou mitigada. Para doer menos, eu tenho que pensar da seguinte maneira, voltei a pagar o velho fundo rural de 2,3%. É isso aí. Cidade limpa, desejo de todos, responsabilidade de cada um. Faça a sua parte, descarte corretamente seu lixo e ajude a manter a cidade limpa. Baixe, meu caro Genaro Baroni Borges, baixe o cartilha do projeto Cidade Limpa em viamão.rs.gov.br. Prefeitura de Viamão, juntos somos mais. Manter contato frequente com os médicos é uma das prioridades do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. E é por isso que o Conselho mantém a campanha de atualização cadastral dos profissionais do interior, garantindo maior proximidade entre o CREMERS e a classe médica. Acesse o cremers.org.br/ações pela saúde. E conheça, assim, outras realizações do Conselho pela Medicina do Rio Grande do Sul. CREMERS, ações efetivas pela saúde. Tu ias falar, Lênio, ao final do pronunciamento do presidente da Farsul, Gedeon Pereira. Não. Eu senti que tu disse que não é bem assim. Não, eu estava trocando olhares aqui com o Genaro. Troca olhares com o olhar que nós dizíamos que em face do que o presidente acabou de dizer... Acho que não modula. Trocamos olhares no sentido de que achamos que não modula. Porque a lei fez a modulação, em certa medida. Isso. Né? Em certa medida, a lei, bem ou mal. Sim. Isso. Bem ou modula mal. ou não modula? Continua a tragédia. Não, depois dessa informação, acho que não modula. Só minimizou o impacto. Olha aqui, não tem continua a tragédia, mas... Olha o doutor Eduardo, que falou pouco, o senhor já falou muito. Eu estou com o meu falômetro aqui ligado. Doutor Eduardo, modula ou não modula? Não, depois da solução legislativa não vai modular. Eles vão usar isso como... Agora, para o fato dele ter se avançado nos depósitos judiciais, haveria solução. Quer dizer, era modular, cobra-se daqui para frente e quem teve os depósitos assim, não paga, se acredita. Seria uma solução. Sim, tu vai ao longo do tempo, tu te acredita, assim, olha, eu já paguei, então eu fico isento para os próximos anos, eu tenho crédito. A modulação correta seria essa por fato da União ter avançado no dinheiro que estava depositado. Mas se já houve uma outra solução legislativa, aí não tem porquê. Essa seria a ideal, né? A modulação nesse sentido, como acreditar ao longo do tempo. O ideal era não terem criado a dívida, uma vez que foi criada, porque o grande processo que houve nessa história toda foi a expectativa gerada pelo próprio judiciário. Claro. Porque o judiciário foram dando as liminares, chegaram alguns casos transitados e julgados em primeira instância, e quando o próprio STF estava com parece que duas votações de 11-0, pela inconstitucionalidade do fundo rural, até os juízes todos todos vocês estavam trabalhando neste mesmo caminho, até que, para surpresa nossa, houve uma
uma contra-votação e parece que o 6º voto, que o STF também é um tribunal bastante político, né? Vamos ser. Olha, Deus conceda ao Brasil o seguinte: outra encarnação vem advogado. É um prato cheio tudo para os meios jurídicos aí. Olha, antes do petróleo terminar, o petróleo pode terminar, mas os advogados continuarão com muito trabalho. Mas o Brasil muda ou não? Não vai mudar, né? Essa decisão... Como dizia o Teori, né? Onde puxa uma pena, não é bem o caso esse aí, que é outro tipo de... Não, agora sai um aviário inteiro, né? Mas olha que a galinha já era. das profissões desafiadas. Fala, doutor Lewandowski. Pela revolução da informática. Pela revolução da informática, assim como também Até o jornalismo, a questão dos serviços, a questão da contabilidade, a revolução da informática pega todo mundo. Não, nós estamos vendo aqui, pelo que vem pelo mundo nos próximos 10 ou 15 anos, nada que nós conhecemos hoje, nós temos ideia do que vai acontecer amanhã. Agora falou aqui... É assustador, inclusive. Que vai faltar o petróleo e não vai faltar advogados. E eu vou dizer o seguinte... Pode faltar até serviço. Não tem importância. O petróleo não vai... Nós não vamos sentir falta do petróleo daqui a 15, 20 anos. É bem provável. Isso aí é Alvin Toffler. A terceira onda. Nós estamos recebendo informações... dentro dessa área, inclusive nós, dentro da nossa federação, já estamos entrando na área de alta tecnologia para saber o que o mundo... Ainda ontem eu via um vídeo já de um novo trator normal da John Deere, diga-se de passagem, já sem piloto. Exatamente. Já sem piloto. Tchau, acabou. Quer dizer, eu achava que isso ia acontecer daqui a 10, 15 anos e que nós íamos gerir a nossa fazenda na frente de painéis eletrônicos, já só para ver onde é que a colheitadeira vai, onde é que o trator vai, o que está fazendo. Não vai a 15 anos. Nos próximos 5 anos. Vamos ouvir o presidente. E para pior ou para melhor, não interessa, esse trator sem piloto trabalha com muito mais eficiência e precisão do que tivesse com piloto. Com absoluta certeza. Então vamos fazer o piloto funcionar. Presidente Lewandowski. Presidente Lewandowski. Essa decisão do Supremo me parece, assim, voltando um pouco atrás, essa reversão, é um debate que eu vi num congresso, que ela tem um fundo de manter o Estado. Acho que esse é o... Um fundo de? Para manter o Estado. Foi uma decisão, a meu ver... Sim, uma decisão consequencialista. Consequência. Por quê? Tu precisa... algumas decisões que a gente está vendo na área tributária, elas levam em consideração quanto efeito isso vai dar ao Estado. Agora, se o Supremo tiver que se pautar as decisões dele judiciais em cima da necessidade do Estado, é sinal que o Estado já faliu. Agora vai me permitir uma coisa. Então já faliu. Agora vamos pegar. Porque é o que a gente está vendo. Cada frase tem um contraponto que não sei exatamente, eu não conheço sua posição. Mas isso que você disse agora é perfeito, desde que a gente possa universalizar. Não é para você, para todos aqui, principalmente Paulo Sérgio, inclusive um pouco para o Eduardo. Vê o que tu vai dizer. Vendo as coisas que a gente tem falado aqui no programa, inclusive para o coronel. O judiciário deve ouvir a voz das ruas, essas coisas todas? Não é a voz das ruas. Eu também acho que não. I rest my case. Eles acham todos que sim. Eu acho que esse é o problema. Eu não. Não, essa tu nunca ouviu. Não, fala por mim. Eu não. Todo tempo tu está dizendo isso, senhor. Não, fala por mim. Sou frontalmente contrário. Presunção da inocência é a voz das ruas. Frontalmente contrário. Genaro. Nunca tu viu de mim isso. Nunca tu viu de mim. O que não quer... Não. O que não quer dizer... Honestidade nesse ponto. Se fosse ouvir a voz das ruas, eu ia querer uma ditadura de novo no país. O que não quer dizer... Intervenção militar. Eu só queria devolver... O que não quer dizer que o judiciário não possa coincidir com a voz das ruas de vez em quando. E que não quer dizer que coincidindo ele também não acerte. Como no caso da prisão em segundo grau. Coincide e acerta. E acerta. Às vezes erra. E contrariando também erra. Antes do Luiz Coronel fazer a provocação. Vai fazer justiça sem eu saber. Vinhos do mundo é como vocês, como Lênio, né? Obrigado. Como Lênio, apaixonado por vinho, aprecia os melhores Malbecs argentinos, o singular Carmenère do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França e a melhor expressão da Serra Gaúcha. Por isso trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br.
Não esquecendo que a Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto. Por isso está sempre ao seu lado, transformando investimento em resultados e oferecendo as melhores soluções para as suas oportunidades virarem grandes conquistas. Procure a unidade de negócios mais próxima e saiba como o cooperativismo pode fazer parte da sua vida. Unicred, mais valor para você. Vamos agora ao quadro de saúde com a doutora Lídia Longinotti, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, nosso presidente do Instituto Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense e também presidente da Bienal do Mercosul. Pois da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, do Instituto Oncológico Kaplan, vem a doutora Lídia Longinotti. Fale, doutora Lídia. Boa noite. Sou a doutora Lídia Longinotti, oncologista clínica. Na comemoração dos 25 anos do Instituto Kaplan, imaginamos oferecer algo muito especial para as mulheres. Seguindo uma experiência exitosa em centros especializados no Canadá e na Inglaterra, criamos um programa de diagnóstico de câncer de mama em 24 horas. Isso mesmo, através de um esforço coordenado por vários especialistas, mulheres com nódulos suspeitos de mama terão a confirmação ou não da presença de câncer no dia seguinte. E isto é muito importante. Identificar o câncer de mama mais cedo possível é fundamental para a cura desta doença. Depois do tumor de pele, o câncer de mama é o mais comum entre mulheres, no mundo e no Brasil. No ano de 2016, foram diagnosticados em nosso país 58 mil casos novos de câncer de mama. E o Rio Grande do Sul é um dos estados de maior incidência. Cuide bem de sua saúde, faça os seus exames preventivos e que detectem o câncer o mais cedo possível. Boa noite. Luiz Coronel disse que ia devolver o assunto lá para o Gedeão. Quem vai devolver para o Gedeão? O Gedeão já me ouviu dizer isso. Hoje o que é não é mais, o que vai ser ainda não é. Que é a frase de um filósofo francês. O que interessa, o enigma, o umbigo da questão é o seguinte. Toda essa reformulação em que o homem acumulou o maior cabedal de conhecimento humano para realizar essa revolução. Será ela competente para criar empregos, criar mercado de trabalho, o quanto ela vai ser capaz de destruir esse mercado? Aí está o grande enigma do momento atual. Que capacidade terá este... Porque ele vai criar novos empregos, vai criar novas ocupações, mas saber que nessa avalanche, o que ela vai destruir, fazer o balanço, isso aí para mim é o grande enigma do contemporâneo. E sem numericamente destrói mais do que cria. Não, as utopias viram distopias. Absolutamente ao contrário. Numericamente destrói mais do que cria. É inimaginável, tanto quanto a evolução que vai ter tecnológica, a evolução que nós estamos fazendo, tanto produzirá de novos empregos e novas qualificações. Não, tudo bem. Mas assim, vamos só pegar só uma coisa, assim, energia elétrica. Vamos pegar quantos empregos a energia elétrica destruiu e quantos ela criou. Vamos olhar para trás para a gente poder projetar para o futuro. Automóvel. Quantos empregos criou e quantos destruiu? Cocheiro, perdeu o emprego, o cara cuidava do estábulo, perdeu o emprego. Mas vamos lá. Esse é avanço tecnológico. Tudo que vai surgir, você pode ter certeza. O problema, o desafio, não é o volume de trabalho, de novos empregos. É a qualificação do pessoal que vai ser necessária. Esse é o grande problema. E quem vai ficar fora do mercado de trabalho é aquele que não for qualificado. E o desafio dos governos é qualificar o pessoal para trabalhar nessas novas competências que nós nem sabemos ainda quais são. Se eles não tiverem qualificação, bom, aí não vão conseguir trabalho. Mas que o volume de trabalho e de novos empregos vai ser infinitamente maior do que os que serão extintos, eu não tenho a menor dúvida. O problema não é esse. Doutor, é o seguinte, a sociedade não se planejou para essa nova realidade. As instituições ficaram velhas, a representatividade caducou, existem instituições que são pilares da sociedade que estão completamente corroídas. Quer dizer o seguinte, o mundo fez a sua grande revolução, a ciência mostrou tudo que ela sabia e tudo que ela pode, mas o mundo não fez adaptação a isso. A revolução foi feita para destruir o mundo, essa que é a verdade. Mas nós temos que olhar também um outro prisma que não está sendo analisado aqui, pelo lado demográfico. Crescimento populacional, que é outra revolução silenciosa que está colocada, que, por exemplo, hoje o Brasil é um dos países com menor crescimento demográfico do mundo.
Nós estamos com 1,6. Só que cresce onde não deve. Não, mas independente disso, Paulo Sérgio, acontece. Sabe o que significa isso? Que daqui a 20 anos, o Brasil perdeu este envião com essas crises que vem assolando o país, quando nós tínhamos um crescimento positivo, demograficamente falando. Mais mão de obra disponível no mercado, que daqui para frente será cada vez menor. Olha bem o que eu estou dizendo. Será cada vez menor, ao ponto que daqui a 20 anos ou 25 anos, um operário nosso, um trabalhador nosso, seja em qualquer nível, ele terá que produzir 5 vezes mais do que produz hoje para manter o status quo e a quantidade de gente que nós vamos ter aposentado. Agora, mas se ele produzir 5 vezes mais, ele ainda não chegará ao nível de produção de um operário americano ou alemão. Porque hoje já é 5 vezes mais. Não, mas de hoje já vezes mais. Hoje já é. Hoje já é. Um operário americano nós daqui a 7 vezes mais. Nós daqui a 20, e o alemão um pouquinho mais do que um brasileiro. Nós daqui a 20 ou 25 anos é que vamos precisar disso aí para manter o nosso país. O nível de aposentadoria que existe no país e que existirá, que é negativo. De todo modo... Nós teremos que ter um operário, um funcionário, um trabalhador, qualquer um de nós, produzindo 5 vezes mais do que produz hoje. Eu concordo com o Genaro nessa parte ali. O Genaro antes falou eu sou um pouco mais pessimista também com relação a que essa revolução tecnológica ela venha para salvar ou que não cause desemprego. No fundo, é uma solução malthusiana, assim. Exatamente. Por exemplo, malthusiana no sentido que a tecnologia destrói empregos também. É malthusiano esse um pouco, daquela história de morrem tantas pessoas, isso é uma espécie de solução, porque afinal não teria comida para todo mundo e tal. Bom, assim, destrói-se muitas pessoas. Isso a humanidade demonstrou e foi por terra. Sim. Esse tipo de situação. Sim. Porque nunca se produziu tanto alimento no mundo como se produz na era presente. As condições estão muito parecidas com o início do século XX, com Marx, o surgimento de Marx, a Revolução Industrial, os landistas que queriam destruir as máquinas, não é? Quer dizer, uma efervescência do novo. Colocando desafios monumentais sobre vidas. Mas eu acho que é o contrário agora, é o novo que quer destruir o velho, e antes você estava falando do velho que não aceitava o novo. Hoje o novo está tão aceito que ele está destruindo o velho. Há uma inversão nisso. Me desculpe, se você não quer, você é arrastado. Esse é o problema. Não há uma destruição, há uma simples obsolescência. Quer dizer, nós lembramos do VHS, depois do CD, hoje é streaming na televisão e virá outra coisa logo em seguida. Favorecido, dizer, então é obsolescência, as coisas ficam obsoletas e saem. Como as pessoas também, eu lamento dizer, pode ser grosseiro, até alguém pode se ofender, as pessoas também vão ficando obsoletas. Se elas não se reciclam, se elas não estudam, se elas não aprendem as coisas, se não aprende a mexer no novo, no que vem, ela fica obsoleta e sai do mercado de trabalho por obsolescência. É triste isso, mas também faz parte da pessoa, tem que se reciclar. O Gedeão aqui, com esse crescimento da sociedade onde não deve, o crescimento demográfico da sociedade onde não deve, e aí começa a gerar mais criminalidade no país, com falta de emprego, com tudo mais, com desajustes sociais, a segurança no campo está andando na contramão da tecnologia, porque não tem nada que consiga resolver o problema de segurança do campo. É ou não é, o Gedeão? Olha, possivelmente porque no país... O crescimento é bárbaro em tudo, no abigeato. O Brasil é um país extremamente difícil. Aí estava a questão da insegurança jurídica. Questão de armamento e desarmamento. O que nós votamos naquele plebiscito? A favor do armamento. A favor do armamento. E o que aconteceu no país? Desarmaram da mesma forma. Então o plebiscito foi para nada. Porque na realidade, o que nós produtores rurais estamos pleiteando, agora tem uma lei que está passando lá, acho que do deputado Afonso Rá, até da minha terra, lá de Bagé, no sentido de que se possa manter em determinadas condições o homem do campo armado. Tem que ser. Porque na realidade, o que acontece? O homem do campo está longe de tudo. Ele está longe da segurança. E a segurança não consegue chegar ao campo na medida e na velocidade que deveria. Mas quanto mais velocidade, mais perto da segurança tu fica. Melhorou muito na questão de abigeato. É verdade que melhorou nesse governo atual. O abigeato no campo. As delegacias. Com as delegacias que criadas em Bagé, outra em Santiago, e já estão pensando numa terceira delegacia. Realmente o abigeato, essa questão melhorou no campo. Agora, o risco de vida ainda não. Porque, na realidade, ao saber, o marginal não está desarmado. Nós sabemos isso aí no país inteiro. Olha a revolução que estava no Rio de Janeiro
ontem ou anteontem, o pessoal deitado lá numa linha amarela, na linha amarela, lá, se abrigando embaixo dos automóveis. Lá. Mas deita em tudo que é lugar. Ali é uma revolução que está acontecendo no país, quer dizer, porque o cidadão de bem, esse realmente está desarmado. Agora, no momento que nós pudéssemos armar o cidadão de bem, será que o índice de crimes não ia diminuir pelo efeito surpresa? Porque se o assaltante vai assaltar o Luiz Coronel, e se sabe, mas ele pode estar armado ou não. Então, de repente, só essa pergunta já coibiria muitos dos crimes. Mas desarmar um homem do campo é um crime. Porque do jeito que está colocado, a gente vê que está dando aí, né? Toda casa tem que ter uma arma. Tem uma casa. Ela pode ficar à disposição de assalto? Não, essa é uma questão que a gente já discutiu aqui. Acho que sim, a pessoa na casa tem sua arma. O grande problema é quando se achar. Eu concordo com isso que vocês estão dizendo, desde que não se avance um pouquinho naquele sentido que eu vejo muito na televisão, que é muito senso comum, assim, do cara dizer assim, as pessoas têm que ter direito de andar armados. Ora, essa é uma resposta simples para um problema complexo e, portanto, normalmente uma resposta simples para um problema complexo dá errado. Se você pode limitar, você pode ter uma arma em casa, você pode ter uma arma lá na fazenda, num lugar. Agora, no momento em que se começa, para virar a fita é rápido. Você diz, mas as pessoas na rua também podem estar armadas. Se você acha isso, você vai ver o que é o trânsito, qualquer coisinha, o sujeito saca a arma. É a intolerância que se está vivendo no país hoje. Tá tiroteio toda hora, imagina. Isso é muito complicado. Até um pedaço é um tiroteio que vai existir. No campo não. Mais tiroteio. Olha o que aconteceu no fim de semana em Porto Alegre. O tiroteio aqui na vila do lado do Podre Moquete. Vamos só esclarecer uma coisa. Os países, assim, vamos para os exemplos que existem. Eu tenho também dúvida se todo mundo deveria ter uma arma e andar armado. Tenho dúvidas sobre isso. Andar armado é uma coisa e ter arma é outra. São coisas diferentes. É bem diferente. Aqui concordamos. Acho que nós andamos... Nós estamos normalmente na rua com 38, não tem sentido. Isso é cowboy. Não tem sentido. Não tem sentido. Mas ter a arma em casa... Sim, evidentemente que sim. Proteção devia ser o direito. Mas facão pode. Só isso. Facão pode. Só andar com facão. Em casa é necessário. Mas só para pontuar, isso que o Lênin e o Genaro estavam dizendo, que vai ser um tiroteio em tudo quanto é lugar. Os países em que se tem arma e as pessoas podem andar armadas, os Estados Unidos é o maior exemplo dele, não se vê tiroteio toda hora. Não se vê. Não existe, não acontece isso. Vamos pegar então a Suíça, por exemplo. Todo homem suíço faz o serviço militar. No fim do serviço militar, ele leva para casa o fuzil com o qual ele fez o serviço militar. Vocês não veem na Suíça ninguém fuzilando ninguém a momento nenhum. Quer dizer, existe também uma cultura da arma, que nós podemos ter ou não ter. Não então, é a cultura da arma. Essa coisa assim, cultura geral, essa coisa, não, é a cultura da arma. Não, e tem cultura geral também. É a cultura da arma. Qual é o outro país comparar a cultura suíça com a cultura brasileira. Qual é outro país europeu que pode andar armado? Está falando de um país onde o professor Finlândia, ganha mais do que o deputado. Finlândia é a mesma coisa. Mas aqui me dá um outro país europeu. Finlândia. Mas Finlândia não é não está na Europa, Finlândia. Sim, querido. Mas a Europa tem gente no trânsito. Daqui a pouco não fabrica mais carro porque o carro mata. É isso aí. Quantos países tem a Europa e quantos aceitam andar armados? Nós matamos 60... Nós matamos 60 mil no trânsito e mais 60 mil assassinatos por ano. E nós é que estamos certos. Posso falar? Nós é que estamos certos. Posso falar? Nós devemos estar com a razão. Posso falar? Claro, deve. Eu vou dizer o seguinte. Nós temos uma esquerda que elegeu a inclusão social e o benefício aos excluídos. Nós temos um centro e uma direita que exige crescimento econômico, como se fosse duas frentes, quando é uma frente única. O que houve de errado no país? Todo esse projeto desses últimos 15 anos esqueceu do fundamental dever de desenvolvimento econômico, e não há inclusão social sem desenvolvimento econômico. Então, o que eu espero? Eu espero que o novo presidente concilie esse pensamento, inclusão social com desenvolvimento econômico. Aí tu tem um país com possibilidade de se transformar numa nação próspera. A Gala Renault, Canoas e Cachoeirinha traz sempre mais economia para você, Genaro. Veículo zero com ofertas e taxas imperdíveis. E para cuidar do seu carro, oferece produtos com a garantia Renault e a mão de obra especializada e mais barata de toda a região metropolitana. Para cuidar do seu Renault
e economizar sempre, é importante que você use a Gala Renault, a sua concessionária Renault na capital e na região metropolitana. Gala Renault, muito mais que carros. A soja teve um horizonte, teve um divisor perceptível, né? A região da produção e a região sul do Rio Grande do Sul, né? Que foi um contraste incrível isso aí. Não tem como superar isso, né? Até porque se fala tanto que o Brasil é um país continente, mas o Rio Grande do Sul parece um estado continente, né? Porque, pô, ver um estado tão pequeno como o nosso, né? Enfrentar tanta diferença climática, né? O ano passado, tu que tem a tua fazenda lá em Bagé, sofreu com excesso d'água. O ano retrasado. Depois pagou com a falta d'água. É uma coisa incrível isso. Mas isso é o que Como é que soluciona? Brasil, o clima do Rio Grande é anárquico. Não, é que nós vivemos... O clima. Em função da nossa situação geográfica, nós somos o estado mais diversificado da nação brasileira. Tanto é que o bioma Pampa é uma coisinha tão pequenininha a nível do Brasil, e ele só existe na metade do Rio Grande do Sul, justamente na metade sul. E por que o bioma Pampa é assim, algo sem árvores, por exemplo? É assim aqui no Uruguai, na Argentina, província de Entre Rios, província de Correntes, tudo igual, que é o bioma Pampa, e depois a Pampa úmida lá embaixo, de Buenos Aires para baixo. Esse é o bioma Pampa. Temos um clima que temos temperatura abaixo de zero aí na fronteira com o Uruguai, e aqui na região de Torres planta banana e abacaxi, que são frutas genuinamente tropicais. Então, essa é a diversidade climática que nós vivemos, e justamente temos o impacto desta variabilidade com excessos de chuva e faltas da mesma. Eu sempre cito, e não é questão climática de moda, não, porque o homem, com o aquecimento global, não é isso aí. Eu sempre cito o exemplo que eu nasci em 1948, ouvindo meu pai falar na grande seca de 42, do século passado. 1942. Foi uma seca que assolou a região, que foi um desastre, algo monumental para a atividade pecuária. Veja bem, nem se falava em agricultura. Qual foi o município que mais plantou soja aqui no Rio Grande do Sul? Hoje deve ser o teu, Cachoeira. Cachoeira do Sul foi o que mais plantou. Deve estar passando. Tem uma mudança de cultura, porque Cachoeira, nossa terra, era arroz. Era arroz. Tanto é que foi a capital nacional do arroz. Ainda é chamada assim, mas hoje poderia ser chamada capital nacional da soja. Mas é uma mudança completa. Isso aí também não implica num risco maior para quem troca? Implica num risco maior, mas é uma necessidade premente. Por quê? O que está acontecendo? A metade norte do Rio Grande do Sul, que é o berço da agricultura brasileira, a agricultura brasileira nasceu na metade norte do Rio Grande do Sul. Esta é a realidade. Daí se espalhou, hoje está lá em Balsas, no Maranhão, está em Roraima, Rondônia, na Bahia, Goiás, Tocantins, vai por onde for. Lá se encontra um gaúcho fazendo agricultura, que levou famílias que migraram daqui do estado do Rio Grande do Sul para todo esse país. De repente, o pessoal descobriu, com as novas tecnologias que vieram, que a metade sul do Rio Grande era muito mais próximo que o Maranhão, obviamente. Então, começaram a se voltar para a metade sul, para a região do Pampa. Entre nós e nós mesmos, originários daí, achamos que com a mudança de tecnologia, plantio direto, plantadeiras novas, equipamentos novos, genética vegetal nova, porque é uma evolução fantástica em termos de genética, o que vem acontecendo com a soja, evidentemente que nós começamos a nos aventurar em cima da soja e vamos continuar com essa aventura. Não temos a menor dúvida quanto a isso, porque hoje existem soluções tecnológicas, só não existe solução tecnológica para o excesso da chuva, que a soja é muito vil por excesso dessa chuva, que aconteceu há 2 anos atrás, na nossa região toda, que a lavoura simplesmente preteou o grão por excesso de chuva, porque não nos deixava colher. Choveu 600 milímetros em 20 dias, foi um caos para a lavoura de soja. A soja supera mais a falta de chuva do que o excesso dela, porque sempre colhe. É um grão, é uma plantinha muito poderosa, ela sempre colhe alguma coisa. O Rafael lá de Cruz Alto, Rafael da Fonseca, só pessoas de quilate no programa, como sempre. O primeiro e-mail que eu leio de WhatsApp, aqui estão infinidade deles. O grande Luiz Coronel, cujo poema Mãe, homenagem ao Dia das Mães, é um dos mais belos que já li. O grande Lênio Streck, por favor, Paulo Sérgio, não deixe cair o nível do programa nunca, sim, está excelente. Lula livre, Rafael lá de Cruz Alta. Bota tu e o Luiz Coronel e bota o Lula livre aqui, tio. Como é? Eu tenho um verso tá aqui, ó. Paulo. Não, senão daqui a pouco o Lênio vai achar que eu... Posso dizer um verso para ele? Diga. Engendrou
Jogos Olímpicos, estádios de futebol. Resta numa cela simples, com 2 horas de sol. Não condeno, nem absolvo. Apenas contemplo, tristemente. Leia esse e-mail aqui da nossa telespectadora Regiane Mota. Parabéns, sempre bela bancada, Paulo Sérgio. O grande Luiz Coronel e o ilustre convidado. Sobre o hino do Grêmio, realmente, acho que existe falta de respeito. Educação na torcida. Deveria voltar moral e cívica para as escolas. Mas sempre com belos convidados. Bela semana a todos. Regiane Mota. Olha bem. Elogiando o teu comentário a respeito do hino. O senhor procurador não aceita que a geral não respeite o hino nacional, mas é isso também um protesto deste povo que é desrespeitado pelos órgãos públicos, políticos e governantes. Lamentável o descaso deles com a sociedade. O Beto, outra visão. Tá bem, Beto. Eu estou de pleno acordo, mas existem outras formas de protestar. E não é desrespeitando o hino e a bandeira nacional, que são símbolos do país e de todos nós, me parece que seja a forma adequada de manifestar a insatisfação. Não me parece. Até porque tem uma lei que regulamenta o uso da bandeira e do hino e existe uma postura que é exigida de todos os brasileiros quando você toca o hino. Essa é a minha meu comentário. Desrespeito. Sim. Boa noite, pessoal. A bancada, como eu disse no início do programa, Paulo Sérgio, está com 3 participantes de Cachoeira do Sul. Perdões demais, mas cabe ressaltar que o doutor, mestre Lênio, vale por 2 tamanha sua expertise. Também cabe registrar que os demais participantes do programa também são altamente respeitados. Hoje o programa está demais. Um abraço, Ione Luz. Isso é as mulheres, ando embora para as mulheres, vocês, hein? Parabéns. Paulo Sérgio, não está dando para suportar estes nossos políticos. Todos os dias aparecem um novo desfalque, um golpe, uma falcatrua. Tem que aparecer um general peitudo para acabar com tudo isso. Senão, isto não vai acabar nunca. O Mourão está saindo candidato. De Gravataí. O Mourão está saindo candidato, parece. De Bagé? Quer dizer? Meu primo. Será? Eu gostaria de uma palavra de você sobre este informe. Ou esta informação, usando termos militares, né? Hein, Luiz Coronel? Este informe, esta informação que veio da CIA, que era odiada pela esquerda, a CIA, os Estados Unidos, os Yankees, agora são idolatrados. E agora virou referência, virou uma coisa fantástica, tudo que disse que o general Ernesto Geisel, né, concordou com assassinatos de subversivos extremamente perigosos. Eu gostaria de uma opinião de cada um. Eu vou começar com o presidente Lewandowski, lá do nosso SESCOM-RS. Bom, acho que esse é um tema controverso. Eu acho que aí a gente tem o posicionamento de quem estava... Bem objetivo. Né? Eu acho que a gente está desenterrando alguns esqueletos que deveriam estar guardados. Tá, o Luiz Coronel. O Carlos Heitor Cone, numa crônica bastante antiga, ele dizia que o Geisel teria dito democracia sim, mas com uma limpeza de terreno. Que ele teria dito. Mas de qualquer forma... Ele foi aposentado prematuramente. Só quero concluir. Dá licença, eu quero concluir. Eu acho que trazer este assunto hoje tem segundas intenções. A intenção do Bolsonaro é essa ideia de que as pessoas ainda possam ocorrer um golpe militar. Fiquem tranquilos, quem está com essa ideia que não vai ter. Sem falar a questão de que a anistia é o perdão, colocar uma pedra de cal, um projeto de pacificação nacional, sem falar nisso, eu acho muito estranho que um assessor da Embaixada Americana transmita à CIA um diálogo que foi travado dentro do Palácio do Planalto entre o presidente, o general Figueiredo e mais 2 generais. E não tinha guardião na época. Pois é. Eduardo Quem é que viu isso? Quem é que testemunhou isso? Quer dizer, é uma coisa muito estranha. Eduardo. Esse documento ele não foi liberado ainda totalmente, né? Ainda tem algumas linhas dele que estão censuradas, não atingiram o tempo ainda. Mas conhecendo os militares daquela época, eu acredito que o Geisel tivesse ciência do que estava acontecendo. E não acredito que pudessem acontecer mortes sem a autorização do Geisel, porque ele era comandante e comandava o exército naquela época, vídeo o episódio Silvio Frota, né? E quando ele fechou o Congresso Nacional. Então eu acho
eu acredito que o documento seja autêntico. Embora gostaria de saber... Não, foi o Geisel. Abril de 77 foi o Geisel. Abril de 77. Cancelou as eleições para governador. E criou o pacote de Abril é dele. Ele era comandante, comandava e tinha o exército na mão. O que o Eduardo falou está corretíssimo. É impossível, isso é fato. É impossível, não tem lógica que o comandante, principalmente numa hierarquia... Eu não estou dizendo que ele disse. Eu acho que seja verdadeiro. É uma coisa. Mas eu gostaria de saber como é que eles tiveram acesso. Mas só deu completar. Eu sou o único que consigo completar um raciocínio nesse programa. Então o que mais fala? O que mais fala? Opa! Olha o que eu falou, entrou aqui. Só porque as coisas... Quando eu não concordo com você... De 23%. Na maioria das coisas... E quando eu não concordo com você, você corta. Você é muito bom nisso. É censura. Censura, mas não preza. Não é controversa essa questão, nem um pouquinho, presidente. Essa questão que o Eduardo é insuspeito em falar nisso. Ele não está dizendo que era bom ou não, ele está dizendo que era impossível num país com uma hierarquia que o Exército tem, que o comandante não soubesse o que está... Se aconteceu ou não, ele acha. Aconteceu e há provas disso. Seria o Lula não saber da corrupção. Mais ou menos. Paulo Sérgio Pinto, eu acho que não existe nada melhor. Não existe nada... O homem não inventou nada melhor do que democracia e capitalismo, na minha opinião. Não inventaram. Só que me preocupa que as pessoas que fazem a crítica a uma revolução que, a meu ver, no Brasil foi absolutamente light à vista, e essas pessoas que criticam isso, não criticam os 100 milhões de pessoas que mataram no mundo, que o comunismo matou no mundo. Essa é uma realidade. E essas pessoas que estão criticando o Geisel são aqueles que não falam nada sobre esses 100 milhões de vidas que foram dizimados no mundo. Então, portanto, na minha opinião, o que justifica é democracia. Vamos ao ponto final com Gimo e FCDL. Gimo e FCDL. Ponto final. Oferecimento: Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que-Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Célio Lewandowski, nosso presidente do SESCOM, seu ponto final. Bom, agradecer a participação e reforçar aqui a nossa vontade para que os nossos associados, nossos representados participem um pouco mais da entidade neste momento que a gente precisa aí resgatar a questão do associativismo, da questão sindical, de que as pessoas possam exercer o seu direito aí a ter uma boa representação. Luiz Coronel tem o coronel no nome, é fã do General Mourão, fã do Médici e manda contra eles. Sou primo dele. Luiz Coronel. Eu só queria dizer que não há encaminhamento positivo para o Brasil sem uma reformulação da representatividade, que está viciada, caótica. E acho que, aí eu não tenho segurança, mas alguma coisa me insinua que uma constituinte seria um bom caminho. Genaro Baroni Borges. Ô, Lênio, eu vou guardar o teu lugar aqui, porque não dá para aguentar esse de cachimbo. Não dá para aguentar. Lênio, esse lugar vai ser teu, do Rigoto. Maravilhoso. Esse fumo é maravilhoso. Fala, Genaro. Voltando ao tema desse documento da CIA, eu não vejo que seja oportuno agora remexer nesse passado, já que nós conseguimos pacificar o país. Agora, não pediram anistia ampla, total e restrita? Então, e não receberam anistia ampla, total e restrita? Se é para isso, nós vamos ter que abrir um processo contra a comissária Dilma, que foi revolucionária e foi guerreira. Não é assim? É assim, e contra outros que mataram, que explodiram soldados da frente dos quartéis, que mataram a coronhada soldados do Vale da Ribeira. O Lula matou porque o Lula compactuava com a Revolução, o Lula estava lá junto com o Tuma, mas esses outros mataram. O governador de Minas Gerais era guerrilheiro com a Dilma. Então, vamos parem com isso. Vamos pensar num futuro melhor do país. Nós estamos vivendo um momento muito crítico. Parem com essa história. Doutor Eduardo Lima vem. O Genaro vinha bem. Quando o Pedro do Lula, ele... Opa! Doutor Eduardo. Vinha bem, mas... Parabéns, Genaro. Excelente. Foi para agradar o líder aí. Eu disse isso de forma pusilânime. Não, absolutamente convicto. Não. Pusilânime, doutor. Imagina. Doutor Eduardo Lima veio. Esse é um assunto que volta e meia. Carinhosa. Eu gosto da decisão. E tu foi mal, viu? Muito mal. Ele foi bem, tu foi mal. Essa é a razão para ele que ele vai usar
pensar sempre. Eu gosto muito da decisão do Supremo que disse que a lei da anistia era boa e valia para todos. Mas o argumento não é esse, né? O argumento de eventualmente rever isso é que a autoanistia não pode ser dada e de que as pessoas que governavam o Brasil e que eventualmente tenham cometido crime não foram julgadas, enquanto outros terroristas, na época, foram julgados. A Dilma foi julgada e condenada. Mas anistiada. Foi julgada, condenada e anistiada. Exatamente. Mas esse é o fato concreto. Então, os que querem revisar esse episódio da história ou revisar a lei da anistia, o que eles argumentam é o seguinte: nós queremos que todos sejam julgados. Os torturadores não foram. Podem até ser absolvidos, podem até ser condenados, mas que sejam julgados. E podem até ser anistiados uma segunda vez. Podem até ser anistiados. Mas é que o lapso aqui que tem é que alguns foram julgados, condenados e anistiados. Outros não foram julgados. Essa é a diferença deles. Embora eu goste e acho que o Supremo fez bem em botar uma pedra em cima desse assunto. O programa de sexta-feira teve um grau de reacionarismo que chegou à escala Richter 99 pontos. O de hoje está em escala 80, 85. Às vezes eu fico pensando que eu sou convidado para o programa para dizer que o programa é democrático. Entendeu? Para fazer o contraponto, porque cada opinião, algumas aqui foram dureza. Essa no final do Genaro foi duríssima, mas enfim. E o do Paulo Sérgio. Mas eu desafiar vocês, não preciso responder agora para o próximo programa, enfim. Já que estão falando em armas e defesa do Estado. Comerciante é preso por divulgar uma blitz que estavam fazendo em Novo Hamburgo e ele botou no celular dele e ele foi preso por isso. As pessoas... Qual seria Aí ele está... Por que ele poderia ser preso? Qual é o crime? Mas eu quero dizer que quando a gente fala em repressão, às vezes o grau de repressão fica tão alto que a sociedade já não admite nem que você possa tomar para si, por exemplo, pequenas coisas do seu cotidiano. Por exemplo, você não pode fazer uma autodefesa com relação contra a indústria das multas? Eu não sei que sim ou não, mas vamos pensar no assunto. Agora, por que tem que prender o cara por fazer isso, entende? Então, veja que quando a gente se empolga muito com o punitivismo, a gente acaba pegando coisas que ultrapassam isso. Agora... Crime tributário, provavelmente? Não, é a lei seca. Gedeão, seu ponto final. O cara botou Gedeão, nosso presidente do Sistema Tem uma blitz prender em Meus amigos, águas passadas não movem moinho. Eu acho que o que passou é passado e foi brilhantemente enterrado, na minha opinião, porque houveram erros de ambas as partes. Nós temos que lutar por um país absolutamente novo. A nossa democracia é extremamente jovem, extremamente inexperiente, vamos ser claros, e acho que temos que lutar por um país pela via democrática, acharmos o caminho. Quantos anos vai nos custar? Possivelmente esta geração que está aqui sentada nessa mesa não verá este país que sonhamos. Possivelmente não. Mas quem sabe a nossa luta seja válida para que deixemos um país melhor logo ali adiante. Mas pela via democrática e, penso eu, fundamentalmente capitalista, porque o Brasil ainda não teve oportunidade de exercer capitalismo nem no tempo dos militares no poder. Não houve capitalismo no Brasil ainda que pudesse trazer este crescimento econômico que o Luiz Coronel muito bem colocou, que como consequência traz a estruturação social. Desembargador de aniversário no último sábado, desembargador José Antônio Paganella Bosques, desembargador Carlos Rafael dos Santos Júnior, um abraço ao Carlos Rafael, desembargador Pedro Luiz Rodrigues Bossier, né? Bosler. Não, aqui está Bossier. Pedro Bossi. Bossi. No fim, mas é Bossi. Daqui, ó. Pedro Bossi. É o Pedro Bossi. Lucino Simone também, Paulo Odoni. Um dia vamos render homenagem, vamos colocar também uma estátua para ele na frente da arena, ele construiu a arena. Luiz Alcides Capuani, também de aniversário. Deixa eu ver quem mais esteve no sábado aqui. A Silvia Rachevski Lemos, no domingo o Aloysio Mercadante, o promotor de justiça José Francisco Seabra Mendes Júnior, Maria de Fátima Záquia Paludo, o Rafael Sestari, a Vera Lúcia Novelli, o Cláudio Solano, da Leopoldina Juvenil, o Ricardo Alfonsin,
já transmitiu o abraço ali pessoalmente, o Raul Ponte, Maílson da Nóbrega, Mariana Godoy e o nosso Eugênio Correia com a Júlia Bernardon. Esses são os aniversariantes. Vou divulgar o falômetro agora, que eu registrei aqui. Lênio, 24% do tempo. O Genaro, 20%. O Eduardo, 17%. O Gedeon, 17% também. O Lewandowski, 12%, o Luiz Coronel, 8% e eu, 3%. 8%? Eu tenho que ouvir. Esse bom falou, ele frequentou a mesma escola do árbitro do Grenal. Muito obrigado a todos. Obrigado, Gedeão. Obrigado, Lênio. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Genaro, Luiz Coronel e o nosso Célio Lewandowski, que vai assumir a presidência do nosso SESCOM RS. Obrigado pelo convite personalizado. Estarei lá no dia 14 de junho, às 19h30, na Leopoldina Juvenil, que por acaso o estacionamento fica na rua Dona Leopoldina, não é no Leopoldina, na Sojipa. Obrigado a todos. Retornaremos amanhã com mais um Pampa Debate. Vem o Jornal da Pampa para todo o estado. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.